Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat E do nosso Shalom. Pai Celestial. Amém? Como o irmão falou, nós estamos na Paraxá. Pode ser Coré, Corar, não é? É a 39ª porção que nós estamos juntos. Parece pouco, mas é muito. Nesse ano de 5.785 do ano lunar e do ano de 2025, do ano da Era Comum. Essa paraxá vai de Números 16:1 a 18:32, a Raftará, que é a porção do profeta, 1 Samuel 11:14 a 12:22. E a porção do Berit Hadashá, que nós comentamos um pedaço ontem, é Lucas 19:1 a 20:47. Quando chega nessa paraxá, Corá, é impossível não falar do pecado de rebelião. Tem que ser falado, né? Porque a rebelião é uma constante entre os seres humanos. Às vezes a palavra diz assim, para você não participar de rebeliões, mas aí nós vemos a igreja recentemente participando de movimento político dentro do Brasil. E o pior de tudo, achando que está cheio de razão, e não está. Amém? Ah, mas eu não concordo com esse governo. Não é essa a questão. A questão é o posicionamento que temos que ter segundo a palavra de Deus. Nós estamos vendo muita gente que se diz de Yeshua se envolvendo com política. E nunca dá certo isso. O resultado de uma congregação aí chamada romana, né, é fruto disso. Envolvimento do que é santo com o que é político. Amém? Então, nós temos que evitar isso. Mas, Rafael, tem que votar alguém? Sim, você tem, e vote em quem você quiser. Amém? Amém? Mas não se envolva. Por que não se envolva? Porque é pecado ser político? Não, não é pecado. Tá bom? Pecado é o que a lei de Deus diz que é pecado, né? Não é pecado você ser político. O problema é como a política está. Ou como ela é. Vamos dizer assim, né? Como ela é. E se você se envolve, você vai acusar os pecados lá? Vai? Então você vai carregar a iniquidade daqueles pecados. Amém, meu irmão? É muito sério, é perigoso, é a palavra de Deus que diz. Então, é impossível a gente não falar de rebelião, porque o ser humano, desde que pecou, vive em rebelião. Tem gente que está dentro de uma congregação, se rebela. Se rebela e aí um grupo vai com ele, não é? E tem gente que diz assim, olha, é Deus que está multiplicando. Não, meu irmão. Não, olha só. Quando Deus faz, se você for em Atos, o Espírito de Deus falou assim para um deles assim, ó, separa Paulo e Silas para que eu envie em uma obra. Aí é Deus. Agora, se eu brigo com você e um grupo fica do meu lado e um grupo fica do seu lado, isso é rebelião. Dos dois lados. Amém? Isso é muito perigoso. Tem até um texto que Paulo fala assim, não deixando a vossa congregação como muitos têm feito. Eita, ó, isso na realidade é rebelião. Isso não é o que Deus quer. É Deus que tira, é Deus que põe, mas não o homem por sua própria vontade. Ah, eu vou sair porque eu não gostei do fulano, o que ele falou para mim. Ah, eu vou sair porque o fulano disse isso e eu não gostei. Isso é rebelião, meu irmão. E rebelião é um problema. Você vai ver aqui, a gente lendo a palavra. Rebelião vai gerar morte. Amém? Ela gera morte. Vamos ler aqui para você ver, ó. Veja o versículo de 1 Samuel 15:23. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Olha aí, ó. E o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Isso aqui é a palavra que Deus mandou Samuel falar com quem?
Saul. Quando nós geramos rebelião, principalmente contra a vontade de Deus, meu irmão, o fim disso sempre é a morte. Rebelião, neste caso, é oposição às pessoas escolhidas e santificadas por Deus para servi-lo, estabelecendo sua vontade entre o povo. No caso aqui, o povo de Israel. E no nosso caso, a igreja de Machia. Deus continua levantando homens, mulheres, para servir ao corpo. Não é para liderar. Há uma confusão disso dentro da igreja, viu, meu irmão? Há uma confusão de pessoas que trouxeram o conceito de liderança para dentro da igreja. E, por exemplo, quando elas olham para Moisés, elas dizem assim: Moisés é um grande líder. Só que se lê a palavra, o que a palavra fala de Moisés? Foi um grande servo. Estava lá os discípulos brigando. Quem vai liderar depois que Yeshua foi embora? O pessoal não está preocupado com Yeshua morrer, não. Estava preocupado quem ia ficar liderando. O que Yeshua falou? Hein? Chamou eles e falou: entre os gentios, eles servem aos seus líderes, mas entre nós não será assim, porque o maior servirá ao menor. Olha aí, ó. Aí a igreja faz escola de líderes, não é? Líderes do jovem, líderes das mulheres, líderes dos homens. Isso é um conceito mundano que está dentro da igreja. E tem pessoa que só se adapta quando tem um líder. E isso é uma coisa até que nosso irmão entendeu ali, né? Agora, com o nome de Coré. É daí que João tira aquilo que está em Apocalipse, não é? Os nicolaítas. Sabe o que significa isso? Significa homens que dominam sobre homens. E a palavra de Deus diz que ele detesta isso. Yeshua falou: aquele que o Filho libertar, Paulo fala, não vos metei em jugo de... Meu irmão, nós precisamos amadurecer para que nós não venhamos a nos rebelar, porque nós precisamos nos submeter uns aos outros e servirmos uns aos outros. E não procurar um líder para se subjugar ao domínio do homem. A rebelião é terrível, não tem solução. Rebelião leva à morte. Muitos largam as suas congregações porque brigam, porque são ofendidos. E isso é rebelião diante de Deus, e Deus não se agrada disso. E, meu irmão, quando eu cometo rebelião, eu fico marcado diante de Deus. Isso é um problema. Você vai ver que não teve solução. A solução foi a morte. E o pior, mesmo depois da morte dos rebeldes, ficou semeado no povo de Israel a semente da rebelião. Você já viu o bicho que você mata, mas ele deixa os ovos? Pois é. Rebelião é mais ou menos assim, você vai ver. Então eu peguei esse texto de Deus repreendendo quem? O rei. Não tem ninguém acima do rei, mas a palavra de Deus está dizendo que o rei é rebelde. Então rebelião tem outras questões também. Rejeição à palavra de Deus é rebelião. Tem muita gente na igreja que diz, nisso eu não acredito. É rebelião. Não vai acabar bem. Não vai. Você vai ver que não vai. Então ele compara rebelião é oposição às pessoas escolhidas e santificadas por Deus para servi-lo, estabelecendo sua vontade entre o povo. O que é servo de Deus é para estabelecer a vontade de Deus entre nós. Olha aí. No caso aqui, o povo de Israel, e no nosso caso, a igreja. Feitiçaria é sinônimo de bruxedo, né, que se chama. Malefício, sortilégio, bruxaria, magia,
feitiço, praticar uma espécie de feitiçaria evocatória de demônios. Olha só o que ele está comparando à rebelião. O ato de rebelar-se é tão sério que Elohim o iguala ao pecado de feitiçaria. Então, para ele, ser feiticeiro e ser rebelde, para Deus, está no mesmo nível. Vai receber a mesma punição. Então, às vezes, a gente está falando da bruxaria, está falando do espiritismo, mas é rebelde. Então, o seu juízo será igual ao deles. Deu para entender, meu irmão? Ou seja, existem pessoas no povo de Deus que condenam a feitiçaria, mas se rebelam contra aqueles a quem Deus levantou, ou largam as suas congregações, como a gente tem visto aí. Não é? Isso para Deus é rebelião. Essas pessoas, ainda que estejam dentro da igreja, serão condenadas exatamente como os feiticeiros são. Entende? Porfiar, ele compara a porfia. É aquele teimoso. Já viu teimoso? Pois é, porfiar e teimar. É obstinar, discutir, disputar posição um com o outro. Tem isso dentro da igreja? Pois é. E por que tem isso dentro da igreja? Porque a igreja trouxe do mundo a hierarquia. Então eu quero ser sempre maior. Se tem alguém me impedindo, o que eu vou fazer? Hein? Pois é, vou porfiar, vou brigar, eu vou querer aquela posição. Você já viu uma coisa que aconteceu com a igreja? Antes era pastor. Como muita gente chegou a ser pastor, então os que eram pastores têm que ir o quê? Para uma posição maior. Aí veio o apóstolo. Aí esses pastores aqui começaram a ser apóstolos. Então tem que ser um acima de apóstolo, patriarca. Aí você está pensando que eu estou brincando? Tem. E aí, como tem muito patriarca, agora já surgiu nos Estados Unidos o rei. Surgiu o rei. Não estou brincando. Isso é sério. Porque a hierarquia, ela é carnal. Yeshua não está dizendo se eu estou servindo a Deus, que eu tenho uma hierarquia. Ele não está fazendo isso. Ele não diz que pastor é um degrau, apóstolo é outro degrau, não é nada disso que ele falou, ele não ensinou isso. O que ele ensinou é o seguinte, que um tem dom de pastoreio, o outro tem o dom de apóstolo, mas não é hierárquico, como as igrejas fazem. E isso eu quero dizer a vocês que é pecado. E isso gera porfia, isso gera rebelião, porque por que o fulano é e eu não sou? Pronto, já gerou problema. E eu quero dizer que muita gente que chega aqui tem esse hábito. E aí é difícil de tirar, porque já está doutrinado a isso. E isso é pecado, porque o Senhor detesta homem dominando um homem. Porque Deus não criou homem para dominar homem. Amém? Então, ele fala, iniquidade é desobediência da lei de Deus, todos sabem aqui. Idolatria, nem preciso dizer. Então, se você porfiar dentro do povo de Deus, você será condenado. Porfiar é disputar. Está cheio de gente disputando, gente. Dá briga. Eu posso até dar um testemunho da minha vida. Eu estava dando aula numa igreja, não vou dizer o nome, eu dei aula durante um bom tempo nessa congregação, e as pessoas, alguns homens, estavam brigando comigo porque eles estavam com medo de eu ser pastor ali naquela congregação. Deu briga. Porque tinha gente já na fila para ser. E eu entrei assim, já dando aula, etc, etc. Eu fui convidado, mas eles ficaram com medo e brigavam comigo. E você pensa que isso é só comigo? Isso acontece, meu irmão. Está acontecendo agora, em muitos lugares. A minha esposa sentia que tinha que ser, lá naquela congregação, falou que só o pastor que era.
Não podia. É. Ela tinha o desejo no coração de fazer missões. Aqui não. Só um é, o pastor. Ou seja, a coisa virou uma hierarquia carnal. E isso faz mal para todos nós. Porfiar é um problema, meu irmão. Porfiar é um problema. Você começa a porfiar e acha que está com a razão. Você é mais antigo que o outro que entrou. Mas olha só, e se Deus quiser levantar alguém que chegou agora? Como é que você faz? Briga com Deus? Não é saudável, né? Pois é, não é saudável, não. Então, se você porfia dentro do povo de Deus, você será condenado tanto quanto que desobedece à lei de Deus, ou é idólatra. É o mesmo nível. Se você está porfiando dentro da igreja, porfiando, lutando por posição, você vai ser condenado tanto quanto idólatra. Agora, rebelião sempre começa num coração de alguém. Não seja o seu, viu, meu irmão? Rebelião tem que ter um ponto de início, tem que ter um ninho, tem que ter um coração preparado para isso. Quando Yeshua estava com seus discípulos, tinha um coração ali preparado, fermentado para rebelião. Sempre tem. Infelizmente. Vai ter o seu ponto de partida no coração de alguém. Amém? Alguém, eu penso assim, alguém tem que ser a porta de entrada. Não seja nós, né? Não seja eu, não seja você. E sua expressão primeira é a porfia, começa a querer disputar. Pô, por que ele está ali e eu não estou? Você já passou por isso, meu irmão? Hein? Graças a Deus, porque é terrível. Por que você está aí e eu não estou? Começou. Começou a disputar, porfiar. Porfiar, como já falamos, é disputar. Lutar ou brigar por algo, ou até por alguém, ou por posição. Dentro da igreja é por posição. Aí começa. Pô, já estou mais tempo aqui, por que ele é pastor e eu não sou? Começa. Então vou sair daqui e vou para outro lugar, porque lá alguém vai me ungir pastor. Já vi isso. O pastor fulano disse que se eu for para lá, ele me unge pastor, então eu vou para lá. Ou começa. Pô, o que você acha desse cara como pastor? Pô, terrível, né? Aí começa. Quem já viu isso? Pois é. Não é novidade, né? A palavra nos ensina que porfiar é como o pecado de idolatria e iniquidade, que é a desobediência da lei de Deus. Rebelião e feitiçaria, ambas são apostasias. Uma sendo a negação da autoridade divina e a outra é a permissão que poderes malignos operem em nossa vida. Então, dá no mesmo. E essa paraxá começa com uma grande rebelião, a famosa rebelião nas nossas Bíblias de Coré, Datã e Abirão. E pior, Coré é parente de Moisés. Mas ele não estava gostando da posição de Arão. Ele achava que ele teria que ser, ele que teria que estar na posição de Arão. Olha aí, Números 16, de 1 a 2. Ora, Coré, filho de Coate, filho de Pelete, filhos de Ruben, Coate, filho de Levi, juntamente com Datã, Abirão, filho de Eliabe, e On, filho de Pelete, filhos de Ruben. Juntou filho de Levi com filho de Ruben. Tomando certos homens, levantaram-se perante Moisés, juntamente com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, varões de renome. Só gente da nata. Só sangue azul. Abirão e seu irmão Datã apoiaram Corá, que era levita da tribo de Coate, da linha coatita, né? Em sua rebelião contra a autoridade de Moisés e Arão. Um terceiro rubenita, chamado On, também incluído no estágio inicial da rebelião. Mas depois disso, não é mais mencionado. Eu não sei se ele falou assim, isso é furada
vou pular fora, ou se ele continuou lá, mas não falaram mais dele. Mas eu acredito, e eu não peco se pensar assim, que ele se arrependeu e saiu fora. Ele falou, não, isso aí não está certo, não. Não tem sempre no grupo alguém, não, epa. Começa naquele, vou lá, mas, epa, pensa melhor. E fala, não, isso aí não é bom, não, vou deixar isso para lá. E sai. Então, tendo ajuntado um grupo de 250 homens de renome em Israel, que eram homens de fama, estes homens acusaram Moisés e Arão de arbitrariamente se elevarem sobre os demais da congregação. O que eles estavam vendo? Eles estavam vendo com a carne, como se Moisés e Arão tivessem se colocado em sua vontade própria acima de todo mundo. Isso é carne, né? Começa a olhar e começa a dizer, não, pô, por que o cara está lá? Tem gente que fala assim, Deus não asa cobra. É ou não é? É ou não é? Quem já disse isso? Pois é, joga isso no lixo, hein? Lembra que eu disse que a rebelião começa no coração de alguém? Alguém tem que ser porta de entrada. Pois é, pelas palavras de Moisés a Corá, torna-se evidente que Corá é a porta de entrada da rebelião e que ele ambicionava o quê? O sumo sacerdócio. Ele não queria nem derrubar Moisés, mas ele queria derrubar Arão. Por quê? Olha só, quem é Rubem? O que os rubenitas estavam pensando? Esse Moisés aí não está certo. Nós é que somos da tribo primogênita. Moisés tem que sair e Coré, Arão tem que sair. Ó, amém, meu irmão? Você vai notar isso na fala de Moisés, tá bom? Então, pelas palavras de Moisés a Coré, torna-se evidente que Coré é a porta de entrada da rebelião e que ele ambicionava o sumo sacerdócio que fora conferido a Arão por Deus. Mas ele não vê Deus. O rebelde não vê Deus, meu irmão. Veja em Números 16, de 4 a 11. Quando Moisés ouviu isso, caiu com o rosto em terra. Olha como Moisés é, gente. Moisés não brigou com Coré. Moisés se prostrou diante, porque ele já sabia que a coisa ia ficar estreita. Ó. Depois falou a Corá e a toda a sua companhia, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu. Aqui para Moisés não está colocado quem é líder, mas está colocado quem é de Deus. Mas para Corá e os rebeldes é quem vai mandar, é quem é líder, é quem tem uma posição boa e melhor que os outros. Amém? E quem é o santo para Moisés? Ó, ao qual ele fará chegar a si. E aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isso, Corá e toda a sua companhia, tomai para vós incensários. E amanhã, pondo fogo neles, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que um homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Demais é o que vos arrogai a vós, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi, acaso é pouco para vós que o Elohim de Israel vos tenha separado da congregação de Israel? Corá era um levita, ele era separado para o serviço no tabernáculo. Mas ele não queria só isso, ele queria mais do que isso. Para vos fazer chegar a si, a fim de fazerdes o serviço do tabernáculo do Senhor, e estar de perante a congregação para ministrar-lhe. E te fez chegar, e contigo todos os seus irmãos, os filhos de Levi, procurai também o sacerdócio aí, ó. Por isso que a gente entende que ele quer o sumo sacerdócio, ele quer o lugar de Arão. Pelo que tu e toda a tua companhia estáis congregados contra o Senhor. E Arão, quem é ele para que murmureis contra ele? Ó, ele está falando com quem? Com Coré. O que Coré quer? O sumo sacerdócio. Ele é Levi, ele acha
que Arão é fraco e ele é forte. Então, ele é que deveria estar ali e não Arão. E Coré, com esse desejo de ser sumo sacerdote em seu coração, contaminou 250 homens com rebelião em favor da sua própria cobiça. Meu irmão, aonde nasce a cobiça, que é maligna, essa pessoa tem capacidade de arregimentar pessoas. Isso é um dom maligno, porque ele arregimenta pessoas em função daquilo que está no coração dele, apesar das outras pessoas não perceberem. Começa a manipular. Então ele, esperto que era, ele viu que Moisés era, no coração dele, o líder, então ele falou com os rubenitas, aí, ó, vocês são os primogênitos, por que Moisés está lá? Mas o que ele queria? Coré queria o sumo sacerdócio. Moisés não é bobo. O Senhor mostrou para ele o que ele queria. Amém? E olha, os contaminados ficam cegos. Todo mundo fica cego. Fica mesmo, e você às vezes está de fora, vê que eles estão errados, mas eles não conseguem ver. Eles acham que estão com a razão. E se rebelam para fazer a vontade daquele que é a porta de entrada da rebelião, ou seja, se tornam escravos da vontade daquele que iniciou a rebelião. São escravos, são dominados. É claro que ele põe a cenourinha na frente para eles ficarem correndo atrás. Amém, meu irmão? Este desejo de ser sumo sacerdote, evidentemente, não estava no coração de Abirão e Dadã. Estavam? Não estavam. Mas estava no dele, pois eles eram rubenitas. Ó. Moisés lidou com eles em separado, inclusive. E sua rejeição da convocação de Moisés para comparecerem perante ele contém acusações dirigidas unicamente contra Moisés, está vendo? Ele jogou os rubenitas contra Moisés porque ele, na verdade, queria a posição de Cohen Gadol. Olha que miserável. Gerou conflito no povo, sem se mencionar uma vez o nome de Arão. Ele não fala de Arão. Cuidado, viu, gente? Cuidado. Ele não falou de Arão. O discurso dele não fala de Arão. Mas Moisés já sabia o que ele queria. Clamaram contra o serviço de Moisés sobre a nação e disseram que ele tentava bancar ao máximo o príncipe sobre eles e que deixara de cumprir a promessa de guiá-los a uma terra que mana leite e mel. Porque estava no deserto. Olha que miséria. Veja em Números 16, 12 a 15. Então Moisés mandou chamar Datã e a Abirão, filhos de Eliabe. Eles, porém, responderam: não subiremos, não vou na tua presença. É pouco, porventura, que nos tenha feito subir de uma terra que mana leite e mel para nos matarem no deserto? Eles estão dizendo que a escravidão era boa. Olha que coisa louca. Olha que doença na alma. Olha que problema carnal. E isso está dentro das igrejas. Ó, para que queiras ainda fazer-te príncipe sobre nós? Ó, eles estão preocupados com a primogenitura. Eles estão preocupados com a posição de primeiro que eles viam em Moisés. E quem colocou isso no coração deles? Coré. E o que Coré queria? O sumo sacerdote. Queria nada com Moisés, queria o sumo sacerdote. Mas botou outros contra Moisés, porque aí gera o quê? Confusão para ele alcançar aquilo que ele quer. Então os outros são escravos dele, se tornam escravos. Cuidado, hein? Para que queiras ainda fazer-te príncipe sobre nós, ademais, não nos introduziste em uma terra que emana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas. Em herança, porventura, cegará os olhos a estes homens
Eles estão dizendo que Moisés estava cegando o povo de Israel, estava enganando o povo de Israel. Não subiremos. Então Moisés irou-se grandemente pela primeira vez. Ele ficou irado. E disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tenho tomado deles, nem a nenhum deles tenho feito mal. Ele foi diante de Deus. Senhor, não fiz nada contra eles. Que é isso? Primeiro, ele entendeu que eles estavam contra Arão. Não viu o que ele falou? Quem é Arão para que vocês lutem contra ele? E agora ele percebeu que os rubenitas queriam a posição dele. Aí ele coloca diante de Deus: Senhor, o que fiz contra eles? Não peguei nada deles. Lembra de Samuel também? Visto isso, a rebelião de Corá, Datã e Abirão tinham dois aspectos e visava não só o sumo sacerdócio de Arão, mas também a posição de Moisés como administrador e executor da vontade de Deus sobre Israel, porque os rubenitas são os primogênitos. Mas Ruben perdeu a primogenitura por pecado. Eles não tinham mais direito. Eles invejavam a Moisés e Arão, como é confirmado no Salmo 106, versículo 16. Olha só. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Aí, ó. Eles tiveram inveja dos dois. Nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos, com tudo que passa em nossos corações, viu, gente? Temos que repreender coisas, pensamentos que vêm em nossos corações, porque é muito perigoso. Se eles tiverem inveja de Moisés e Arão, é porque os corações deles já estavam cheios de um desejo forte, um desejo ardente de possuir a posição de Moisés e Arão no meio de Israel. E para eles alcançarem aquela posição, eles tinham que destruir Moisés e tinham que destruir Arão. Olha aí, ó. Senão, como é que eles vão fazer? E é exatamente esse desejo forte ou ardente que a palavra de Deus chama de cobiça ou concupiscência. É um desejo extremamente forte. E o desejo é tão forte que você mentalmente, você qualifica como bom, que você realmente deveria estar lá. Você é convencido disso. Não é? Tiago fala sobre isso. Ó, que ao habitar em nossos corações esse desejo, é o estopim, a munição, o mecanismo que produz a tentação para que seja concebido e gerado o pecado. Quando a gente tem esse desejo, seja por pessoas, seja por posição, quando isso está dentro de nós e nós começamos a dar razão àquilo, já era. Já era, meu irmão. Já era. Você está perdido. Ó, o que fala Tiago 1, 13, 14? Ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Elohim, porque Elohim não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído e enganado pela sua própria. Adultério é assim. Você começa, olha para a mulher, olha para o homem, aí começa. Aí você dá razão àquilo. Pronto. Deu razão, já era. Roubo, tudo é assim. Tudo é assim. Você olha aquilo ali, pô, esse guarda não está tomando muito conta do dinheiro ali, não. Aí combina com um grupo, não é? Vamos assaltar aquilo lá. Isso é concupiscência. Aí você dá livre curso a ela, você concorda com ela te atrai e te engana. O que é o engano da concupiscência? É que você dá razão àquele sentimento. Deu para entender? É você que dá razão, não é Deus que está tentando o homem. Tem gente que fica orando, Senhor, me afasta da tentação. Então tem que afastar de você mesmo, porque a culpa é sua, é minha. Nós é que damos razão e livre curso a esse sentimento. Você começa pensando assim, é mesmo, por que Arão está lá e eu não estou? Eu sou até melhor que Arão, eu acho. Não é assim que começa? Aí você começa, você encontra um insatisfeito, os rubenitas.
Pô, por que Moisés está lá? Você não vai falar do que você quer, você vai falar do que eles querem. O que eles querem é a posição de Moisés, como primogênito. Pô, cara, qual que é? O que Moisés está fazendo ali? Esse velhinho barbudo aí. Tudo que ele faz dá errado. Eu também acho. É verdade. Eu acho que vocês que deviam estar lá, vocês são primogênitos de Israel. Eu sempre achei isso, cara. É assim que começa, meu irmão. Você está pensando que eu estou brincando? É assim mesmo que começa. E aquilo vai inflamando, aquilo vai fermentando, inflamando, e aí explode. Uma hora explode. É isso que Tiago explica, gente. É isso que Tiago explica. Engodado e atraído, podemos dizer enganado e preso. Pô, aquele sentimento seu começa a te atrair. E você começa a dar razão, é mesmo. É mesmo. Você começa a ter aceitação intelectual a respeito daquele sentimento. E você começa a justificar ele. Por que Arão está lá? Arão é bocó. Eu lembro quando Arão era criança. Cara chato, não sei o que é mesmo. Poxa, eu sou muito melhor que ele. Sou bem informado, inteligente. Eu acho que eu deveria estar no lugar de Arão. Por que Arão? Aí a gente começa. Gente. Já percebeu isso em você? Pois é, nós somos assim, infelizmente. Nós não podemos ser enganados, atraídos e enganados por esse sentimento. Nós temos que orar e falar, Senhor, não aceito esse sentimento em meu coração. Tira de dentro de mim, Senhor. Eu não quero. Se você começar a dar razão intelectual, a formatar intelectualmente esse sentimento, tu vai descer a ladeira abaixo. Com certeza absoluta. Foi o que aconteceu com eles. Eles foram atraídos e enganados pelos seus próprios sentimentos. Amém, gente? Olha, é extremamente importante entender esse mecanismo. Esse é o mecanismo do pecado no homem. Primeiro começa aqui dentro. E eu começo a dizer o quê? Eu acho que está certo esse meu sentimento. É verdade. O que o Rafael está fazendo ali? Eu falo melhor que ele, minha voz é mais bonita. A minha presença é melhor que a dele. É assim que começa, gente. A menorar, eu sou bom, né? Eu carrego. Arão faz o quê? Arão fica aí colado em Moisés. Se Moisés não estiver com ele, ele não vai fazer nada. Ele parece que tem medo de tudo. Você acha que eles não pensaram isso, gente? Exatamente como nós pensamos. Eles são seres humanos, igual a nós. Igualzinho, talvez até melhor que a gente. Então, meu irmão, engodado e atraído pela a nossa própria concupiscência, nós podemos dizer que somos atraídos e presos por ela, né? Ser enganado por essa cobiça em nossos corações, como o apóstolo fala, é quando achamos justo, lícito esses desejos ardentes e damos livre curso a ele. O que é crucificar a carne no madeiro? É você ir contra isso. É você chegar na casa de alguém, olhar o dinheiro ali e falar, pô, ninguém vai nem notar que eu vou pegar. Você fala, mas eu não pego. Isso é crucificar a carne, meu irmão. Eu não pego. Pô, você é tolo, hein? Pega aí, cara. Olha lá, o cara está tomando banho, ainda está cantando no banheiro, ele nem vai perceber que tu pegou. Ué, você pensa que é horror? Isso existe, meu irmão. Pois é, ele está na porta e você tem que dominar. O que é dominar? Não faço. Tu é bobo, hein? Ninguém nem vai ver nada. Isso fica dentro da gente, não fica? Se você der livre curso a isso, se você concordar, você foi atraído e engodado, enganado pelo seu próprio sentimento. E aí já era. Agimos para satisfazer esse sentimento. Como fizeram Corá, Datã e Abirão. E aí, meus irmãos, sabe o que vai acontecer? Veja que Tiago fala sobre isso. Tiago 1,15. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado,
Gente, é invariável. Mas, Rafael, eu não morri, eu fiz e não morri. Agora. Melhor fora tu morrer agora. Porque certamente você terá morte eterna. A concupiscência, ou seja, esse desejo ardente de possuir coisa ou conseguir coisa, oposição, esse desejo é comparado a uma mulher grávida. Inclusive, tem dores de parto para conceber. E quando ela concebe, gera um filho. E o nome dele é pecado. E depois o pecado ainda gera uma neta para essa concupiscência, que é quem? A sua filha chamada morte. Não tem jeito, meu irmão. Esse é o processo. Eu sempre aconselho a todo mundo, gente, estuda isso, entende isso, que você vai entender o que acontece em você, em nós. E aí nós podemos ter armas contra, aí eu posso crucificar minha carne em Cristo. Porque se aquele sentimento é contrário aos mandamentos de Deus, eu crucifico no madeiro. E aí ele morre. Por isso que a Bíblia diz assim: considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus, pois o pecado não mais terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. É por isso. Tem que aprender. Agora, se você der livre curso a esse sentimento, meu irmão, você vai conceber morte, com absoluta certeza. E só você vê só você ver o que aconteceu com Corá, Datã e Abirão. Cobiçaram, acharam justo a sua cobiça, deram livre curso a este sentimento, agiram para satisfazê-lo. O pecado é a ação humana para satisfazer o desejo incontido dentro do coração. Exatamente por isso que tem morte, assassinato. Exatamente por isso que tem adultério. Exatamente por isso que tem roubo. O cara quer roubar porque ele não trabalhou e ele acha injusto você ter e ele não ter. Então ele vai contra você. Ele tem esse sentimento de cobiça, ele não controla, ele dá livre curso àquilo. Amém? Gerando o pecado de rebelião, e com isso o pecado gera morte. Vejamos o que acontece com eles em Números 16, de 27 a 35. Meu irmão, você está entendendo o mecanismo do pecado? Qual é? Olha, isso é tremendo quando a gente compreende. É sutil. E a gente, quando compreende isso, a gente tem capacidade de crucificar a nossa carne no madeiro com Yeshua e matar essa cobiça. Olha o que acontece com eles em Números 16, 27 e 35. E falou à congregação, dizendo: retirai-vos, peço-vos, das tendas desses homens ímpios. Olha. E não toquei nada do que é seu. Nada. Rafael e o radinho de filho. Não toque nele. E o carro, não toque. Larga eles. Deixa eles para lá. Porque senão você vai junto com eles. Para que não pereçai em todos os seus pecados. Não pode tocar em nada do que é do rebelde. Nada. Rafael, mas eu estou com fome, ele tem um pãozinho, deixa eu comer. Meu irmão, não toque no pão dele, passe fome. É melhor, porque senão tu vai para o mesmo caminho dele. Aqui, para que não pereçai em todos os seus pecados. Subiram, pois, do derredor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Todo mundo saiu fora. Até o parceiro de futebol, de final de semana, jogava alguma coisa lá no deserto, sei lá o que jogava. Todo mundo falou: epa, larga eles aí. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta de suas tendas, juntamente com suas mulheres e seus filhos e seus pequeninos. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todas essas obras.
pois não as tenho feito de mim mesmo. Ó, Moisés não está ali porque ele quis. Moisés não está ali porque o povo votou nele. Moisés não está ali porque ele é do partido tal e o partido tal ganhou a eleição. Não. Moisés está ali porque Deus o colocou ali. Ó, se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, o Senhor não me enviou. Moisés é ousado. Se não acontecer nada de especial na vida desses homens, Deus não me enviou. Você tem essa ousadia? Moisés tem, porque Moisés sabe quem colocou ele ali. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a boca e os tragar com tudo que é deles, tudo. Rafael, aliança de casamento, também. O óculos, também. A camisa, também. O sapato, também. Tudo. Ó. E vivos descerem para onde? Sheol. Para onde vão as almas dos mortos. Você imagina? Eles desceram vivos para o céu. Então compreenderei que estes homens têm desprezado o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra fez o quê? Hein? A terra que estava debaixo deles se fendeu, abriu como uma boca. E tudo foi para o Sheol. Ó. E a terra abriu a boca e os tragou com as suas famílias, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. Nada presta. Ouviu? Nada do rebelde presta. Não queira ter nada de rebelde, meu irmão. Nada presta. É assim que a palavra de Deus fala para nós. E tem uma coisa interessante aqui, depois eu vou mostrar a vocês. Então, assim eles e tudo que era seu desceram vivos ao Sheol, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao seu redor fugiu ao clamor deles. Ó, ninguém quis ajudar. Você ia? Hein? Tu ia dar sua mãozinha para ele? O que ia acontecer? Você descia junto também, ó, dizendo: não suceda que a terra nos trague também a nós. Então saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Todos os que se rebelaram morreram. E eu vou dizer a você, todos que se rebelam na igreja, no tempo certo, também hão de morrer, porque em Deus não há sombra de variação alguma. Amém? E mais, eu não disse a vocês que o rebelde deixa ovo e produz. Isso é um problema, meu irmão. Isso é um problema. Ele pode sair, mas ele deixa sempre uma semente. Olha o que acontece aqui, eu vou ler para vocês. Eu não botei aqui não, porque eu achei que ia ficar muito grande, mas eu vou ler aqui para vocês em Números 16, 41. Ó, mas no dia seguinte dia seguinte de quê? Pois é, olha o que o povo vai falar, ó. Números 16, 41. Fala sério, hein? Speak in English. Olha só. 16 não está encontrando, não? 16, 41, ó. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: vós mataste o povo do Senhor. Olha aonde o povo vai. Viram tudo, mas eles, na verdade, estavam do lado de quem?
dos errados. Por isso que eu digo para você, não vai nessa onda, a voz do povo é voz de Deus, não, hein? A maioria é que está certa. Não vai nessa não, meu irmão. Você se perde nessa. Aí, ó. E se Deus quisesse matar esse povo? Quis. Deus falou a Moisés, deixa eu destruir esse povo, de ti faço um povo mais forte que esse. Pois é. Porque ficou ovinho no coração da população. E, meu irmão, rebeldia, até quem concorda com ela e não faz nada, morre. Você está entendendo, meu irmão? Precisa ter cuidado. Ah, Rafael, mas o fulano de tal se rebelou na igreja lá e não aconteceu nada. Agora. Sabe por que não aconteceu na hora? Por causa do tempo da graça. Mas cuidado, porque o dia que a igreja entrar no sistema que Deus quer, até a nossa palavra a pessoa morre. Não foi assim com Pedro? Foi ou não foi? Pois é. Então, cuidado, porque rebelião é terrível. E deixa fruto. E cuidado para que você não seja alcançado por isso. Deixa sequela. Olha só, o povo, um dia depois, cara, um dia depois de Moisés falar diante de todo o povo, ó, se não foi Deus que me enviou, então não vai acontecer nada especial aqui. Mas se acontecer, foi Deus que me enviou. Gente, a terra abrir, engolir todo, só quem estava na rebelião é uma coisa diferente ou não é? Poxa, se você está assistindo aquilo ali, ainda que você estava em dúvida, na hora você estava na casa da aposta lá na Inglaterra apostando em Corá, você, na hora que ouviu Moisés e viu, você troca a aposta, pelo menos. Você está entendendo? Mas o povo ficou com o coração com Corá e acusou Moisés de matar o povo de Israel. Gente, isso é simplesmente uma loucura. E Deus vai matar mais. Por que Deus vai matar? Para matar o ovo, para matar a serpente. Pois é, porque fica. Tem gente que vem, semeia ovinho e vai embora. Tem que ter muito cuidado, meu irmão. Espalha discórdia, começa, futuca um aqui, futuca outro ali, briga com um aqui, briga com outro. Gente. A Bíblia diz que em Deus não há sombra de variação alguma. Não brinque de ser crente, porque a cobrança vai chegar. E quando ela chega, meu irmão, às vezes a gente vê gente na igreja que não fica em lugar nenhum, sempre tem problema, sempre tem isso. Gente, cuidado com isso. Estou falando como alguém que experimentou o poder de Deus. Cuidado, cuidado. Deus não é Deus de brincadeira. Tem limite isso, gente. Tem limite. Coloca no teu coração uma coisa, eu tenho que servir o Senhor aonde Ele quer que eu vá. Como Moisés. Porque aí, qualquer um que for contra você, está indo contra Deus. Qualquer um que mandar você calar, está mandando Deus calar. Porque você está fazendo exatamente aquilo que o Senhor te mandou fazer, igual a Moisés. Faz isso, você vai fazer. Ah, mas o fulano de tal não deixou. Senhor, ele não está deixando. Decide aí com o Senhor. Não. Já aconteceu comigo, meu irmão. Não estou falando à toa, não. O pastor falou comigo, Rafael. Ô, Rafinha, eu vou te ajudar para você não dar aula toda semana. Aí falou comigo, olha, eu fiz aqui um roteiro, você só vai dar aula uma vez, aí você pode fazer sua faculdade, trabalhar. Eu falei assim, pastor, olha só, quem me colocou aqui foi o Senhor. Eu vou vir sempre que eu tiver que dar aula, eu vou sentar ali. E quando Deus me perguntar por que eu não estou dando aula, eu vou dizer que foi o Senhor que me tirou. Falei assim mesmo para ele. Não te aguento. Jogou fora. Ué, ele ia se ver com Deus, não era? Ele não tinha autoridade lá? Eu estava respeitando a autoridade dele. Mas acima de tudo tem autoridade quem? O Senhor. Então, ele decide lá com o Senhor.
Ele não foi bobo, né? Gente, isso não é brinquedo. Não é. Evangelho não é brinquedo. Evangelho não é você vir aqui, vou para a praia, vou brincar, esquece tudo, valeu mesmo, já fui lá. Não é isso não, meu irmão. Evangelho é vida. Aqui e lá fora. Deu para entender, gente? Não sei se eu falei certo. Todos morreram. Todos. Inclusive esses que guardaram a sementinha no coração. Porque Deus matou mais, porque tem que matar, tem que tirar a semente da rebelião do meio do povo, gente. E Deus não brinca, Deus mata mesmo, meu irmão. Ele é Senhor da vida. Olha, eu até penso, se você falar dentro das igrejas que Deus mata mesmo, é um escândalo. É um escândalo, mas Deus mata. Às vezes as pessoas morrem e não sabem nem por quê. Pô, por que morreu? Aí vai ver, rebelde, pecado, que não confessa. Evangelho não é brinquedo. Todos morreram. E tudo isso seria evitado se no coração de Corá ele tivesse o quê? Retido esse sentimento. Quando eu não retenho aquilo que eu estou sentindo, dou livre curso, eu peco, meu irmão. Eu peco. Quando eu começo a achar que aquilo que eu estou querendo faz sentido, que eu estou certo, e eu começo a trabalhar em função daquilo, já era. Só a misericórdia de Deus. Só a misericórdia de Deus. Eu ouvi um pastor um dia desse falando que Judas só foi condenado. Olha como que a igreja está, meu irmão. Judas foi condenado porque, em vez de pedir perdão a Yeshua, foi pedir aos sacerdotes. E o homem não perdoa. Está certo isso? Pois é. Por que ele pecou? Porque ele deu livre curso ao que ele achava, ao que ele sentia. Ele queria um Yeshua rebelde igual a ele, só que Yeshua não é rebelde. E ele se rebelou contra Yeshua. E por que ele não foi salvo? Porque o entristecimento dele foi segundo o mundo que leva à morte. Pedro cometeu o mesmo problema. Pedro foi rebelde. Só que Pedro se entristeceu segundo a Deus que leva a vida. Por que Judas suicidou? Porque o entristecimento dele é segundo ao mundo. Está em Coríntios isso. 2 Coríntios. O entristecimento dele não é segundo a Deus. Ele não entendeu que aquele sentimento dele era ruim. Ele não entendeu isso. Ele só se arrependeu porque o cara morreu para ele. Mas ele não teve o arrependimento segundo Deus que leva a vida. Tanto é que ele suicidou. Alguns chamam de remorso. Pode ser. Ele não teve o arrependimento que leva a vida. Pedro fez a mesma coisa que ele. Mas Pedro se arrependeu de fato segundo a vontade de Deus. Então ele não morreu. É para você ver o nível que a igreja está. E todo mundo acha isso muito lindo. E isso está errado. Deus não muda, meu irmão. Deus não muda. Todos morreram. Se ele tivesse retido isso e não tivesse agido em função disso, teria evitado mortes. Olha só, morreu muita gente. Não foi só ele. Lembra aquele que Josué foi para derrubar Jericó e falou, não pegue nada, tudo é anátema. O espertinho pegou a capa. Ninguém viu. Na batalha, calor da batalha, gente morrendo, pegou e guardou. Gente, morreu muita gente inocente em Israel por causa do pecado dele, de Acã. Aí Deus tem que matar o cara? Tem. Ele provocou morte de inocente. Tem que morrer, meu irmão.
Foi isso que Deus fez, matou ele. Hã? Pois é, que não tinham nada com isso. Então Deus não muda, meu irmão. Deus não é Deus de brincadeira. Fala sério. E mais, lá em Êxodo 20:17, não cobiçará, se ele tivesse pensado nisso, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Coisa alguma é nem a posição dele, nem o relógio dele, nem o celular dele, nem o carro novo dele, nem a casa nova dele, nada dele, não cobice. Por que não pede a Deus? Tiago fala. Sabe por que vocês não recebem? Pediu mal. Pois é. Para atender concupiscência. Aí você não executa ação para atender sua concupiscência e troca. Vai a Deus e fala, Senhor, satisfaz esse meu desejo aí. Mas é pecaminoso. Você acha que Deus vai satisfazer o seu pecado? Claro que não, meu irmão. Isso é loucura. E as pessoas não compreendem isso, não. Elas acham que se orar a Deus, Deus traz o pecado de volta, essas coisas. Só por causa do desejo dela. Deus não faz isso. Deus não tenta ninguém e ele não pode ser tentado pelo mal. Deus é isento disso. Nós é que estamos dentro disso, não é Deus. Deus não tem... ninguém pode atingir a Deus. Entende isso? Ele quer nos tirar disso. Veja o que é dito sobre isso em Provérbios 20, versículo 2. Como o bramido do leão é o terror do rei. O que provoca a sua ira peca contra a sua própria alma. O que significa isso, meu irmão? Para Deus, Moisés é o rei. A ira de Corá e Datã e Abirão, levou eles a pecarem contra a sua própria alma, por isso eles foram condenados. Então há de convir que tem muita gente dentro da igreja que está condenado, meu irmão. Cheio de gente com rebelião. Se rebela e abre outra congregação e diz, é Deus. Não é Deus nada, meu irmão. É rebelião, é pecado. E no dia do juízo, isso será colocado. Ou às vezes a pessoa até morre. E a gente não sabe por quê. Não é? Então, a gente, né, segundo o nosso conceito, poxa, mas aquela pessoa era tão boazinha. Você lembra lá do caso de Pedro? Eles eram ruinzinhos, o casal? Hein? Não era. Pois é. Poxa, Ananias e Safira, eles eram tão legais. E falaram para todo mundo, não, nós vamos dar. E todo mundo, olha que bonzinhos. Mas mentirosos. E Deus conhece o íntimo do coração do homem, meu irmão. Deus não está conhecendo o que eu falei, Deus conhece o que eu penso. O brotar do meu pensar, ele já sabe o que eu vou pedir, vou pensar. Olha, isso é sério, gente. Nós precisamos proclamar isso dentro da igreja. A igreja precisa entender isso. Às vezes você expressa fisicamente uma coisa boa, mas dentro do coração, a raiz disso, só a misericórdia. É igual você chega e fala lá em Israel, poxa, Moisés é legal, mas cadê a terra que emana leite e mel? Você está no deserto. Ele não falou que era terra? Não foi ele, foi Deus que falou. Mas eles atribuem a Moisés. Aí começa o assunto, né? Nas cabanas, churrasco. Tem um churrasco lá na minha cabana, vai lá. Aí eles foram. Aí Coré, poxa, Moisés é muito legal, né? Pô, é verdade. Mas já falei com ele, mas ele não me dá ouvido. Ele é muito legal, mas cadê a terra que emana leite e mel? Pronto. É verdade. Poxa, lá no Egito a gente tinha cebola, peixe,
batata assada, na air fry. Aqui nem tem air fry. Alho poró. Poxa, churrasquinho todo final de semana. Aqui a gente nem isso tem. Pois é. Nem comentaram, né, sobre. Nem comentaram que tinha que trabalhar de sol a sol até morrer. Nada disso. Não, isso aí esqueceu. Só para pegar Moisés. Logo, meu irmão, termino hoje orando por nós. O que o rei Davi, ou Esdra, ou Daniel, pois eu não sei com certeza quem foi, orou ao Senhor lá no Salmo 119, 36. Inclina o meu coração para os teus testemunhos e não para a cobiça. O que é testemunho? Por exemplo, esse de Moisés, um testemunho. Inclina meu coração para isso, para que eu tema e não atenda às minhas cobiças e às minhas concupiscências. É melhor a gente prestar atenção naquilo, no testemunho do Senhor, que ele matou todos eles e matou também aqueles que aprovaram o que eles fizeram, que não morreram ali engolidos por terra. Depois ele matou. Cuidado, porque às vezes a rebelião deixa uma semente, que você fica lá assim, puxa, tadinhos, estavam certos. Moisés não é mole não, né, cara? É verdade. Moisés está matando a gente. Além de tirar lá do spa que a gente estava no Egito, ainda nos trouxe para o deserto. É mesmo, mas não fala alto não, cara. Mas Deus já ouviu. Deus já sabe que já tem contaminação no coração. Então ele vai matar de novo. E mata mesmo. Amém? Então vamos fechar os olhinhos e vamos orar junto assim. Senhor, em nome de Yeshua, inclina o nosso coração para os seus testemunhos e não para a nossa cobiça. Livra-nos, Senhor. Ensina-nos a crucificar a nossa carne com os nossos desejos no madeiro com Yeshua HaMashiach, para que possamos dizer o que o apóstolo Paulo falou: a vida que vivemos na carne, não vivemos mais nós, mas Yeshua vive em nós. Amém. Shabbat Shalom. Dessa palavra, uma coisa que me incomoda bastante, sei que essa palavra incomoda muita gente, né? Incomoda de conselho, de direção, mas fala a respeito de Gálatas 5:18, a respeito das obras da carne. Cada vez que fala prostituição, a gente fala prostituição, eu não impureza não, impureza também não, eu vejo muito. Lascívio, não. Idolatria, não sou idólatra de jeito nenhum. Aí começa, a gente fala assim, mas depois tem assim, olha. Mas os que,